No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scala. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde. Começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A desigualdade de renda aumentou nas regiões metropolitanas do Brasil em 2022. É isso mesmo, Franklin. Os mais 10% ricos ganham 31 vezes o salário dos mais pobres. E para falar sobre impostos e políticas redistributivas, recebemos no programa a Patrícia Pellatieri, economista, diretora técnica adjunto do DESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso programa, novamente. Né? Vamos ouvir. Não ouvimos a Patrícia, acho que talvez o seu microfone esteja desligado. Sim. Olá. Agora sim. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes. E nós estamos recebendo também Eduardo Lazari, pesquisador do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem com você? Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui para falar com vocês um pouco sobre política redistributiva no Brasil. Antes de começar a nossa conversa, o Frank tem o destaque da semana. É verdade, João. Nós temos o destaque da semana, que é um destaque não muito alvissareiro, mas é importante que ele seja dito. Né? Mais de 281 mil pessoas, né, brasileiros, passarão o inverno em situação de rua. A população em situação de rua no Brasil cresceu 38% entre 2019 e 2022, período do governo Bolsonaro, e atingiu 281 mil pessoas, incluindo crianças, que vivem nessa situação. De 2012 a 2022, em 10 anos, o crescimento desse segmento da população foi de 211%. Trata-se de uma expansão muito superior da população brasileira na década, que cresceu apenas 11%, Joel. Patrícia, entre pandemia, crise econômica, aumentou o número de brasileiros que vão estar na rua nesse inverno. Lamentável. É uma tristeza a gente vir falar desse tema. É uma tristeza por um lado, mas na verdade também é uma oportunidade, né? Porque é preciso olhar para esse empobrecimento que nós tivemos tão forte, né, nos últimos anos, muito em razão, isso mesmo, de uma crise econômica lá desde 2015, que foi depois ainda aprofundada pela pandemia e pelas decisões erráticas tomadas ali naquele período, e o que nós temos é um Brasil muito rico, com uma população muito empobrecida. Mas, como também somos um país de muita esperança e muitas possibilidades, é preciso que a gente olhe com muita atenção em que instrumentos estão ao nosso alcance para a gente fazer essas transformações. E o tema, né, dessa conversa de hoje, que é a questão da justiça tributária, talvez seja o mais importante dos instrumentos. E ele está em disputa. Não sei se eu estou me antecipando, né, Joel, mas falo demais, então estou me antecipando aqui ao tema. Mas quando se fala em tributação, nós estamos falando numa disputa aberta de classes sociais, né? Porque é disso que se trata e eu imagino que seja isso que nós vamos conversar um pouquinho mais a partir de agora. É verdade, Patrícia. É isso aí, Patrícia. Um estudo do Centro de Estudos da Metrópole, feita pelo Eduardo e outros pesquisadores, diz que a sociedade brasileira apoia uma reforma tributária apenas para as pessoas no topo da distribuição de renda. Eduardo, o que mais te chamou a atenção nesse trabalho realizado por você e seus colegas?
Bom, basicamente o que a gente estava interessado era mensurar o apoio e as preferências da população brasileira à tributação progressiva, né? Considerando que a gente sabe que a tributação no Brasil ela é regressiva, aumentando a desigualdade entre os cidadãos brasileiros, a gente tinha um interesse em saber, bom, qual seria então o apoio político que a população daria para reverter esse cenário. O que a gente encontra é quase um cenário consensual, vamos dizer assim, de apoio à tributação progressiva, a partir do momento que você deixa no ar, vamos dizer assim, sem especificar o grupo que seria penalizado por essa tributação progressiva. Então, se genericamente você pergunta para as pessoas se elas apoiam a tributação sobre os mais ricos, o apoio é generalizado, independentemente da escolaridade da pessoa que responde, independentemente da região na qual ela mora no Brasil, independentemente, inclusive, da sua renda. Isso acontece, em parte, em função da própria distorção ou falta de conhecimento preciso sobre a posição que as pessoas assumem na distribuição de renda. Agora, o que é importante notar é que quando você especifica claramente quem então seriam esses mais ricos, um cenário mais complexo emerge, porque esse apoio cai. Então, se, por exemplo, você acaba afirmando que aquelas pessoas que ganham mais do que 10 mil reais deveriam pagar mais imposto de renda, mesmo que isso traga ganhos em educação, em saúde, etc., obviamente aquelas pessoas que ganham mais do que 10 mil reais tendem a ter um apoio muito menor à tributação progressiva. A questão é que, considerando as características da distribuição de renda brasileira, esse é um tipo de mudança que talvez não trouxesse tantos ganhos arrecadatórios. Então, a questão sempre para determinar o apoio à tributação progressiva é o desenho que uma reforma do tipo teria no país. Eduardo, como é que seria feita essa reforma tributária? Na prática mesmo, assim, para o público poder entender, na verdade, porque é isso, se faz a pesquisa, ninguém é contra que, a maioria da população, claro, né, não é contra que se tribute quem está no topo da pirâmide que ganha valores astronômicos. Mas quando a coisa começa a descer, o pessoal fala, opa, isso vai chegar na minha conta e eu não quero pagar mais do que eu já estou pagando. Na prática, como é que funcionaria essa reforma tributária? E de que maneira que isso podia mudar a distribuição de renda no país? Tá. Bom, como eu vou ser meio tautológico aqui, mas esse é um assunto imenso, né? Então, tenho que simplificar algumas coisas e tenho que especificar de qual reforma tributária eu estou falando. A reforma tributária que a gente discute mais amplamente hoje em dia, em função das discussões que estão acontecendo no Congresso, se refere à tributação sobre mercadorias e serviços, cujo principal objetivo é simplificar a sistemática de tributação dessas duas bases, considerando que é caótica a maneira como a gente tributa mercadorias e serviços no Brasil. Esse é um ponto. Outro ponto é uma reforma tributária que se refira, por exemplo, à renda. E aí você vai ter um impacto mais claro sobre a progressividade. Nesse sentido, grosso modo, simplificando bastante a discussão, seriam alguns parâmetros a se discutir para você aumentar a progressividade do imposto, seja a sua estrutura de alíquotas, ou seja no tratamento dado à tributação do trabalho e do capital. No caso, o capital no Brasil, rendas auferidas por meio de lucros, por exemplo, elas são menos tributadas do que os rendimentos que você tem no trabalho, notadamente os salários. Certo? Então, quando você isenta, como se isentou em 95 e que é isento até hoje, lucros e dividendos na pessoa física, aquela pessoa que eventualmente consegue declarar em função da sua PJ, eventualmente 100 mil reais em lucros num determinado ano, e isso entra na pessoa física como lucros e dividendos, na pessoa física ela não vai pagar nada em imposto. Enquanto que, hipoteticamente, um indivíduo que tem um salário de 100 mil reais, ele vai automaticamente entrar na faixa mais alta do imposto de renda sobre pessoa física. Acontece que a pessoa que... Né? Exatamente. Acontece que, como a pessoa que provavelmente tem uma dependência maior de rendimentos do capital na sua renda total, é uma pessoa com maior poder aquisitivo, considerando todos os rendimentos que as pessoas acumulam, essa pessoa no topo acaba pagando, em termos relativos, menos do que a pessoa que está, vamos dizer assim, no 8º décimo ou 9º décimo mais rico da distribuição de renda brasileira, que, por exemplo, depende do seu salário. Então, essa estrutura
E essa distorção na cobrança de impostos sobre o trabalho e sobre o capital também é muito importante para a gente entender a regressividade do sistema brasileiro. Patrícia, quero te ouvir. Tributar o trabalho é uma forma injusta, né? Porque a maioria da população brasileira vive de salário, né? E aí eu acho que nasceu daí a resistência em relação a pagar imposto, né? Porque a lógica seria, quem ganha mais, paga mais. Mas isso não acontece no nosso país, né? Então, acho que é importante isso que você toca, Joel. Eu queria trazer alguns elementos aqui para o debate que eu acho que eles são muito importantes. Tem um primeiro elemento, é o que ficou no imaginário das pessoas, que a carga tributária brasileira ela é elevada, esses 33% do PIB. Né? Ao contrário desse senso comum, e tem uma razão de ser para que as pessoas repitam isso, que a carga tributária é elevada, ela se encontra muito abaixo da média das cargas tributárias dos países aí que compõem, por exemplo, a OCDE. Então, nós temos esse primeiro fato que leva aí muitas pessoas falarem sem necessariamente estarem compreendendo do que se trata, né? Tem muito eu pago imposto e não recebo serviço, eu pago um monte de imposto, mas eu pago escola particular, eu pago plano de saúde, então tem uma distorção aí em qual é a função, inclusive a função dos tributos, né? E aquilo que está grafado na nossa Constituição, que o sistema tributário, ele deve se basear aí na capacidade contributiva de cada brasileiro e justamente ser utilizado para reduzir essa enorme desigualdade que nós temos no país. Então, acho que esse é um primeiro elemento importante. Um segundo elemento importante é que nós somos um país de baixíssima renda para a maioria das pessoas. Nós temos aí 90% da população que ganham, quase 90%, 86% da população que ganham até R$ 3.300. É uma renda muito baixa, abaixo do mínimo necessário, daquilo que está também grafado na Constituição que toda família brasileira deveria ter. Então, quando a gente bota lá no 1% daquela topinho da pirâmide, nós estamos falando também de um mundo muito diverso, porque a gente coloca quem ganha a partir de R$ 13.500 para cima, só que nesse universo digamos que tem uma distância muito grande entre quem ganha 13 mil e quem ganha 100 mil. Né? Então, você vai reduzindo isso. E aí fica o senso comum de que, ao fazer uma reforma tributária, eu vou ser penalizado. A classe média tem muito isso. Eu vou ser mais penalizado porque eu sou muito penalizado. E é penalizado. Porque nós temos um sistema tributário que tributa muito consumo. Então, quem ganha menos tem um peso maior, paga mais impostos, para além daquilo que o Eduardo já tocou aqui, que é o salário não tem por onde escapar, ele é taxado na fonte, né? Mesmo o imposto de renda, quando a gente olha lá as faixas de renda, nós já chegamos a ter 8 faixas de renda, 10 faixas de alíquota, não de renda, 10 faixas de alíquota, porque quem ganha 13 mil é tributado da mesma forma, no caso do imposto de renda, de quem ganha 50 mil, 30 mil, 80 mil. Portanto, a progressividade, ela para ali depois de uma determinada faixa, é como se fosse tudo igual. Mas quem ganha 13 mil, na verdade, está muito próximo do que seria um rendimento para uma família ter lazer, ter cultura, ter saúde, ter educação, do que aqueles que ganham 100 mil. Então, está muito longe de ser rico. Então, as pessoas têm a sensação que pagam muito porque quem é mais pobre, e a classe média, que não gosta de ser chamada de pobre, mas está mais próximo do pobre do que do rico, paga muito imposto quem tem uma renda maior não paga muito menos. Eu queria
só acrescentar mais um ponto que eu acho que é muito importante e que não está posto, infelizmente, não está posto pelas propostas que estão no Congresso de reforma tributária, como o Eduardo bem citou aqui, tem muito mais a ver com uma simplificação, não que não seja importante simplificar, é importante, inclusive, para fiscalização, para inibir a sonegação, é importante simplificar, mas a essência não está posta, que é tributar, sim, de forma progressiva, renda e propriedade. Vamos lembrar aqui que também nós temos uma baixa taxação sobre propriedade, né? E sobre grandes fortunas, e sobre herança. Então, nós temos aí uma margem para satisfazer aquilo que a maioria da população é favorável, de tributação daquele muito menos de 1% lá do topinho da pirâmide, né? Que paga muito menos do que todos nós. Então, acho que... E daí vem a sensação, né, Patrícia, de que o leão morde dos mais pobres, né? Da classe média para baixo. Exato. Agora nós vamos com a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: a economia mundial enfrenta crescimento baixo e inflação persistente. O Felipe Carvalho, de Nova York, traz as informações. O relatório Situação Econômica e Perspectivas Mundiais do primeiro semestre de 2023 aponta que o mundo deve passar por um longo período de baixo crescimento. A projeção para o Brasil é de que o Produto Interno Bruto, PIB, aumentará apenas 1% este ano. Os dados reunidos pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, DESA, apontam uma inflação persistente, aumento das taxas de juros e maiores incertezas, além do impacto cada vez pior das mudanças climáticas. A perspectiva econômica global também representa um desafio para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. O subsecretário-geral do DESA, Lee Jun-ha, disse que é necessário ampliar o financiamento para os países em desenvolvimento, para que eles possam transformar suas economias e alcançar um crescimento inclusivo e sustentado de longo prazo. De acordo com o relatório, a projeção de crescimento da economia mundial é de 2,3% em 2023 e 2,5% em 2024. Isso representa um pequeno aumento em comparação a dados levantados anteriormente pelo DESA. Nas 2 décadas anteriores à pandemia, a média de alta na atividade econômica foi de 3,1%. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil é um dos países com maior carga tributária e menor retorno para a população, é o que diz o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O total gasto para impostos no país é de 40% do rendimento médio dos brasileiros. A pergunta é, Eduardo, os impostos vão para quais setores da sociedade para se cobrar tanto imposto e ter menos retorno, como revela a pesquisa que eu acabei de divulgar? Não tem muito como negar que a carga tributária no Brasil é elevada, considerando o número de 33% do PIB, por exemplo, que já foi mencionado. Por exemplo, abaixo um pouco da média dos países da OCDE, mas, por exemplo, muito acima do que se pratica nos países da América Latina. Mas isso acontece, a questão é como que se distribui o ônus dessa carga, que é essa discussão que a gente está tendo sobre progressividade. No Brasil, isso acontece principalmente em função da tributação sobre mercadorias e serviços. Então, aqui a gente está falando de uma base tributária que todos os entes federativos têm um imposto para chamar de seu. Então, a União tem o IPI, os estados têm o ICMS, que é simplesmente o imposto mais importante em termos arrecadatórios de todo o Brasil, incluindo o imposto de renda, incluindo, eventualmente, aquelas contribuições que incidem na folha de pagamento. E os municípios têm o ISS. Certo? Então, você tem uma sobreposição de bases tributárias com esses impostos, uma sistemática extremamente complexa de cobrança desses tributos. Então, você tem coisas como cumulatividade, não cumulatividade, alíquota por fora, alíquota por dentro, resgate de crédito presumido, esse tipo de coisa, que torna, inclusive, a administração desses impostos extremamente difícil e complexa.
E num contexto como esse, a partir do momento que você tem, então, 3 entes federativos cobrando impostos do tipo sobre mercadorias e serviços incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva de um produto X, hipoteticamente, isso acaba realmente se traduzindo numa carga tributária muito elevada. Então, isso se reflete, por exemplo, na dificuldade de você discutir, inclusive nessa reforma tributária, a maneira como esse sistema ou essa situação vai ser deixada para trás, simplificando o sistema e, por exemplo, unificando todos esses tributos. Então, essa sistemática, inclusive, faz com que mercadorias sejam muito mais tributadas do que serviços. Que, inclusive, embora a simplificação do sistema, como está sendo discutida na reforma tributária, não tenha como objetivo principal reduzir a regressividade do sistema, se eventualmente ela fosse bem sucedida, ela teria um impacto minimamente positivo ao equiparar um pouco a tributação de mercadorias à tributação de serviços. Como os serviços são majoritariamente consumidos por pessoas de maior poder aquisitivo, que estão melhor situadas na distribuição de renda, e hoje serviços são menos tributados do que mercadorias, uma simplificação que padronizasse essa cobrança teria um efeito positivo sobre a progressividade do sistema. Então, é basicamente esse o cenário que acaba contribuindo para que realmente a carga no Brasil seja elevada. Bom, Eduardo, você colocou bem o panorama aí, né? O que causa isso, a forma como isso impacta diretamente na visão que as pessoas têm a respeito do imposto que se paga, o retorno que se tem. Agora, além dessas medidas que você colocou, há algo que possa fazer para trabalhar, inclusive, a mentalidade da população brasileira? Porque a classe média, a gente ouve muito isso na classe média, né? Pô, eu pago demais, eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, eu tenho que ter um carro porque o transporte coletivo não funciona, mas às vezes a pessoa não percebe que tudo isso que ela paga e tal, mas ela tem uma qualidade de vida melhor do que aquela pessoa menos favorecida. Não teria que ser feito alguma coisa para mudar, inclusive, a mentalidade, não só efetivamente a situação da população, mas também a mentalidade, porque as pessoas não conseguem perceber que o nível de vida delas é melhor do que das pessoas menos favorecidas na sociedade? Assim, é uma boa questão, inclusive, porque a gente acaba discutindo sobre como que as pessoas se veem na sociedade brasileira e como que elas se situam em termos redistributivos nela, né? Fica muito difícil você falar que essa pessoa deveria ter, por exemplo, uma outra perspectiva sobre a questão tributária, porque ela está certa quando ela fala que paga muito imposto. A questão é que ela está certa que paga, ao achar que paga muito imposto, em função de tudo que está embutido nos preços de mercadorias e serviços. Isso também perpassa um pouco da miopia que todo mundo tem a respeito da posição em que cada um se encontra na distribuição de renda. Então, quando a gente, por exemplo, e vamos supor que a gente conseguisse fazer uma fila em que a primeira pessoa na fila fosse a mais pobre do Brasil e a pessoa mais rica fosse a última na fila. A pessoa que estaria exatamente no meio, ela tiraria aproximadamente por mês R$ 1.500. Então, assim, se a gente discutir em termos de, entre muitas aspas aqui, classe média, seria aquela pessoa que está exatamente no meio da distribuição. Mas essa pessoa que está no meio da distribuição, ela ganha R$ 1.500 e definitivamente não tem uma vida confortável, certo? À medida que a gente vai avançando na distribuição de renda, a gente, por exemplo, chega à pessoa que está no 80º percentil ou 90º percentil, como já foi falado, ela tira aproximadamente R$ 3.500, R$ 4.000. Se você vem, então, já é uma pessoa que não tem uma vida confortável, é consideravelmente taxada pelo sistema tributário, porém, em termos relativos, ela está muito bem situada na distribuição de renda brasileira. Porque se ela ganha R$ 4.000 e está lá indo 10% mais rico da distribuição, ela deixou para trás uma montanha de gente que, infelizmente, só ganha um salário mínimo. Então, essa questão, por exemplo, da mentalidade, perpassa, acredito, pela noção de que o Brasil é um país pobre e isso faz com que a sua distribuição de renda seja marcada por essa pobreza. A gente vive nas nossas bolhas, então a gente sabe, por exemplo, se você é uma pessoa que circula pelo centro expandido de São Paulo, você está muito limitado e você tem uma visão muito distorcida, por exemplo,
da realidade aquisitiva e socioeconômica do Brasil. Tanto é que você sabe que se você for para alguns bolsões do centro de São Paulo, você vai encontrar pessoas que têm uma vida completamente diferente, muito mais vulnerável socioeconomicamente. Então, acho que perpassa um pouco para... Vai em frente, pode ir. Eduardo, passa por quê? Para concluir o seu raciocínio. Passa porque, consequentemente, você reconhece que o imposto que você paga é pago por você porque não tem mais onde tirar aquele dinheiro. A pessoa que eventualmente ganha um salário mínimo, como é que você vai pedir para ela pagar imposto de renda? Não tem como. Então, o imposto que incide sobre a pessoa que ganha R$4.000 é porque a base tributária da renda no Brasil é pequena. Por isso que A má perpassa por isso. distribuição de renda no Brasil é histórica, né? O que a gente ouve, eu quero ouvir a Patrícia, o que a gente ouve, Patrícia, desde pequeno, é o seguinte: no Brasil precisa esperar o bolo crescer para a gente dividir. E nunca vem essa divisão. E aí vem essa imagem negativa que se tem a respeito do imposto, né? Pois é, o imposto para nada, porque eu estou esperando esse bolo crescer. Quando ele cresce para 10% da população brasileira, não para a maioria dos brasileiros, não é? Novamente não estamos te ouvindo, Patrícia. Não estão me ouvindo? Mas agora sim, vamos lá. Agora então, sim, vamos lá. Então, eu tenho um acordo com muitas das colocações que o Eduardo trouxe aqui, elementos muito interessantes. Tem uma discordância, não sei exatamente se é mesmo uma discordância, mas o Brasil não é um país pobre, ele é um país de pessoas pobres. O país é um país muito rico, inclusive nós estamos entre as maiores economias, né? Nós temos aí uma produção de riquezas enorme. O que nós somos é um país muito desigual. Tem uma concentração de renda que piorou muito na pandemia, como já foi dito aqui em diversos outros programas, imensamente. Então, sim, nós somos um país de baixíssima renda, né? Como também já foi falado, e por isso de fato, a sensação de estar pagando pagando muito impostos, é algo muito presente na vida da maior parte das pessoas. E aí, para onde vão esses impostos? Né? Acho que foi uma questão assim que foi colocada no início, que eu acho que é importante a gente tratar também aqui. Como nós temos uma parcela da população mais de 50% da população ganhando aí na faixa do salário mínimo, né? Uma média de R$1.300 quando você coloca na distribuição, você tem aí as políticas públicas, elas são voltadas por uma parte da população que nem sequer renda tem, né? E que cresceu muito essa parcela. Então, aquele que também não tem uma vida confortável, como bem disse o Eduardo aqui, está na faixa dos R$3.000, mas está bem frente a uma maioria que está muito pior. Então, as políticas públicas acabam beneficiando, vamos dizer assim, mais essa população que tá na miséria, né? Muitos na miséria, inclusive. Então, tem aquela sensação, eu não vou pagar imposto para se pagar o Bolsa Família, porque tem o Bolsa Família, o cara não vai trabalhar. Gente, o Bolsa Família são R$600, e agora que o benefício foi aumentado. Então, isso não impediria ninguém de trabalhar, desde que houvesse trabalho. Então, voltamos aqui, a gente não sabe o que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, porque quando você tem um baixíssimo crescimento ou até uma recessão, como tivemos recentemente nessa última, de 2015 para cá, você não tem a geração de emprego, de trabalho, e nas suas várias formas. Não estou aqui dizendo só o trabalho assalariado, não, eu estou falando nas várias formas. E aí você não tem emprego, você não tem o consumo, e vai formando esse círculo, né, de empobrecimento ainda maior,
de um país que já é de baixa renda. Então, nós imaginamos, e o movimento dos trabalhadores organizado vem defendendo isso, defende há muito tempo, que nós precisamos mexer nessa distribuição, mas mexer na distribuição não como a gente vem fazendo, que é mexer só num pedaço da distribuição. Então, assim, quem ganha um pouco melhor divide com quem não ganha nada. Não, não é essa a distribuição. Nós estamos falando de mexer na distribuição do topo da pirâmide, que são muito poucas famílias, né? Se a gente pegar os bilionários aí brasileiros, são 51 bilionários, trilhardários, né? Aqueles que estão muito além do que a gente possa imaginar em termos de patrimônio líquido. Então, se de fato nós queremos elevar a renda... Pagar o imposto, exatamente. Isso. Né? Se nós queremos elevar a renda de uma maneira geral, porque um país também se desenvolve se tiver uma renda maior, no geral. Então, isso significa mexer no topo. E aí não dá só a partir do crescimento agora, sabe, Joel, Franklin, Eduardo? Nós temos muito de acumulado aí que precisaria se pensar numa redistribuição. Por isso, seria tão importante tratar de imposto sobre grandes fortunas e imposto sobre herança. Isso é fundamental. E você vai ver que vai estar refletido na nossa enquete desta semana. Chegou a hora de divulgar o resultado da enquete. Quem tem mais dinheiro e deve pagar mais imposto? E a enquete é com Franklin Valverde. Quais são os resultados, Franklin? Bom, Joel, como sempre acontece, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, mas serve para nós termos uma noção de como as pessoas que nos seguem nas redes sociais pensam a respeito do tema do programa. E como você bem disse, né, a questão foi colocada, quem ganha mais deve pagar mais imposto. O resultado foi 93% disse que sim, que deve pagar mais imposto, contra 7% que disse que não. E, Joel, além dessa... Menos, Frank, aqueles 10% da população, né? Exatamente, que ganha mais. Exatamente. E além disso, Joel, além da enquete, nós também estamos fazendo agora, abrindo um espaço para que as pessoas participem fazendo perguntas a respeito do tema do programa. Né? Essas perguntas são feitas através do Instagram. E duas perguntas que nós temos aqui, uma para a Patrícia e outra para o Eduardo. Né? Vamos começar com o Eduardo. A pergunta que foi feita pela seguidora Valentina, que ela pergunta: por que ainda não saiu a reforma tributária no Brasil, Eduardo? O que acontece? Essa pergunta feita pela Valentina. Eu agradeço a Valentina ter enviado essa questão. Bom, eu faço a pergunta. Basicamente, por que a reforma tributária no Brasil, que deveria acontecer há 30 anos, não acontece há 30 anos? Olha, basicamente, não tem uma resposta simples, mas é uma profusão de interesses e, vamos dizer assim, com a linguagem do cientista político que eu sou, uma profusão de atores de veto que impedem que essa reforma seja aprovada. Então, basicamente, muito resumidamente, como hoje em dia todos pelo menos referente à reforma tributária sobre mercadorias e serviços, como todos os entes federativos têm um imposto seu sobre essa base, todos os entes federativos têm medo que vão ter alguma perda na sua arrecadação. Então, por exemplo, se eventualmente o ICMS fosse nacionalizado e a alíquota que eventualmente São Paulo aplica sobre bens de primeira necessidade fosse reduzida nesse novo tributo, São Paulo teria a expectativa de que teria uma perda na arrecadação? Se você tem uma perda na arrecadação hipotética nesse desenho, ou pelo menos se a Secretaria da Fazenda de São Paulo espera que vai ter uma perda na arrecadação, isso vai fazer com que São Paulo produza uma pressão para que a reforma não seja aprovada. Então, existe muito medo no Brasil, em relação a estados e municípios, de que a reforma vai reduzir a arrecadação. Reduzindo a arrecadação, você cria uma oposição a isso. Ao mesmo tempo, você tem
disputa que existe, que nem eu estava falando, sobre mercadorias e serviços. Mercadorias são mais tributadas do que serviços. Consequentemente, se você simplifica e padroniza a tributação sobre essas duas bases, serviços teriam, em tese, uma base maior daquela que é praticada hoje. Isso faz com que a indústria de serviços, em suas diversas frentes e representações, se oponha a medidas do tipo. Então, é por isso que, por exemplo, associações de industriais tendem a ser muito favoráveis à reforma tributária, porém, associações representativas da indústria de serviços sejam muito contrárias a essa mudança. Então, isso cria basicamente uma força... Exatamente. Então, é uma queda de braço, que nem você colocou muito bem, entre setores produtivos diferentes, que acham que um vai ganhar e o outro vai perder, e uma incerteza a respeito dos entes federativos sobre como isso vai afetar a sua arrecadação. Então, muito resumidamente, é esse o principal problema. Perfeito. E nós temos aqui uma outra questão que foi enviada pela Sueli, que nos acompanha nas redes sociais. Ela enviou a pergunta pelo Instagram. Agradeço, Sueli, a sua pergunta, que é a seguinte, e essa pergunta vai para Patrícia. O que é ser rico no Brasil, né? Às vezes as pessoas muito pobres, né, acham que todo mundo, né, que está um pouquinho melhor que ele é rico, né? E na verdade não é, né? Aquela pessoa também está em situação um pouquinho melhor, mas também passa por uma série de necessidades ou tem que, digamos, trabalhar muito para poder manter um padrão de vida um pouquinho melhor. Então, o que é ser rico no Brasil, Patrícia? Também essa é uma questão muito difícil de uma resposta simples, porque tem muito. É claro que tem a definição aí pela distribuição de renda e em que classe cada um está a partir da renda, né? E aquilo que eu estava colocando, naquele 1% é quem ganha, quem tem uma renda média de R$ 13.500 para cima, como se tudo fosse igual. Mas tem muito mais a ver com essa imagem, né, do que é ser rico, com como a pessoa se vê nessa distribuição, né? Como cada um se vê. Então, é isso que você falou, Franklin, quem está ali, quem ganha um salário mínimo, ou melhor, quem não ganha nem um salário mínimo, porque está num trabalho informal e não tem essa certeza de ter o salário mínimo naquele mês, para ele, quem ganha 13 mil é rico, né? Ele poderia ele imagina tudo o que ele poderia fazer com 13 mil reais, já que ele vive com um salário mínimo. Então, essa definição do ser rico é, de fato, muito, muito difícil, porque depende do olhar. Mas, assim, se nós formos ver como eu estava dizendo, se a gente olhar para aquilo que tem de acumulado do patrimônio líquido e de quem está, vou pegar aqui uma referência que é mundial dos super ricos, que é a Forbes, né? Nós temos 51 super ricos no país, né? Então, nós estamos falando aí de patrimônio de 80 bilhões, algo que para a gente fica até difícil imaginar essa quantidade de dinheiro, né? Então, são, na verdade, os ricos mesmo, aqueles que não precisam trabalhar para viver, né? Se a gente voltar um tempo atrás, quem eram os senhores, né? Os ricos que não precisavam trabalhar para viver e poderiam garantir aí uma vida tranquila para várias gerações. Então, esses são muito poucos, né? Porque mesmo muitos que se veem como ricos, se pararem de trabalhar, deixam de ser ricos, né? Então é muito complicada essa questão. Perfeito, Patrícia. E eu quero avisar a você que nos acompanha aqui, que se você quer fazer perguntas para os programas que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, fique atento àquela caixinha que tem no Instagram, né? @observatório 3 setor 3 em numeral. E lá você pode fazer a pergunta que nós fazemos aqui no programa com os nossos entrevistados.
Faça como mais de 3 milhões de pessoas nos acompanhem nas redes sociais, no Face, facebook.com/observatório 3 setor e também youtube.com/observatório 3 setor. O 3 sempre em numeral. Joel. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mais de 21 milhões de famílias receberam Bolsa Família em março deste ano. Como a Patrícia falou, existe uma certa resistência de parte da sociedade em relação ao Bolsa Família. Ô, Patrícia, que políticas públicas podem melhorar a distribuição de renda no país? Então, assim, vou falar muito também do lugar onde eu atuo, né? Que é estudando o mercado de trabalho. Então, nós do Diese ainda acreditamos que o melhor caminho para a distribuição da renda é com a geração de emprego e trabalho de boa qualidade. Né? Então, é pensar, sim, num desenvolvimento do país que pressupõe um crescimento, mas não um crescimento, como você disse lá, crescer o bolo para depois distribuir, mas um crescimento com a geração de empregos de boa qualidade. Né? Então, a melhor forma de distribuir renda, para além daquilo que nós estávamos conversando sobre os instrumentos aí de distribuição de política, né, de distribuição de renda, como é a questão da reforma tributária, que ela é fundamental, e aí eu estou dizendo, para além dessa que está sendo discutida, a reforma tributária sobre mercadorias e serviços. Eu estou falando de uma reforma tributária mais ampla, que dê em conta, sim, da função do sistema tributário brasileiro, como ele está grafado lá na Constituição. Né? Então, essa é uma forma de você fazer a distribuição de renda do que está acumulado. Agora, pensando nessa de futuro, a melhor forma é com a geração de empregos de boa qualidade. E aí nós estamos falando que o salário mínimo, que é a referência nacional para todas as rendas, ele precisa, como já foi negociado, a retomada aí da política de valorização do salário mínimo de longo prazo. Mas, se nós quiséssemos fazer uma distribuição melhor de renda, nós teríamos que acelerar essa política de crescimento da renda do trabalho no país. Então, precisaria muito mais do que essa que foi negociada, que já é um grande passo, mas precisaríamos de acelerar essa política. Franklin, qual é a matéria mais lida nos últimos dias no portal do Observatório do Terceiro Setor? É uma matéria que fala sobre filantropia, Joel, né? Com o título Movimento Bem Maior apoiou 104 iniciativas com recursos financeiros e técnicos. Parceira do Observatório do Terceiro Setor, o Movimento Bem Maior é uma organização da sociedade civil que tem como missão fortalecer a filantropia no Brasil. No ano passado, a organização apoiou 104 iniciativas sociais espalhadas por todo o país. Essa matéria completa você encontra no nosso portal, acessado mais de 147 países. Anote aí, observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral, Joel. Agora vamos com a nossa coluna semanal da Gabriela Chabuchi. Olá, Gabriela, tudo bem? Olá, Joel, como vão? Vamos repetir uma informação que a gente vem falando aqui sempre. No próximo mês de setembro, sai um novo relatório Luz, né, a respeito de como estão os ODS no país. A sua expectativa qual é, Gabriela? Nós vamos cumprir pelo menos alguns objetivos da Agenda da ONU, 2030 da ONU? Joel, você sabe que eu sou uma otimista, né? Então eu acredito que a gente tem sim condições de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como eu disse em alguns dos nossos encontros já, a Agenda 2030 é o norte, né? É importante a gente ter meta
para a gente buscar melhorar, né? Então, basicamente, a Agenda 2030 é aquele nosso objetivo, é para lá que a gente quer ir, é a nossa diretriz. É importante a gente ter metas para a gente se esforçar para melhorar. Então, eu acho que é muito difícil a gente alcançar as metas nesse momento, até porque as metas são até 2030. A gente está em 2023, a gente ainda tem aí 7 anos para cumprir os compromissos assumidos aí junto à ONU. E claro que a situação da pandemia e da economia no Brasil tornaram mais difícil, mas na minha avaliação ainda mais importante, Joel, ter aí as metas da ONU como objetivos. Eu queria só compartilhar com você, Joel, as metas da ONU, elas têm metas de resultado, que são onde a gente quer chegar, e elas têm metas de implementação, que são como a gente quer chegar nesse lugar. E aí que é onde entra essa discussão que a gente está fazendo hoje, né? Fica claro que a política fiscal ela é um instrumento para alcançar a Agenda 2030. E foi isso que os países latino-americanos discutiram no Seminário Regional de Política Fiscal. Anualmente eles se encontram para discutir política fiscal e eles discutiram justamente como a política fiscal é um instrumento para alcançar a Agenda 2030. Queria aproveitar para perguntar aí para os nossos convidados como que eles acham que a reforma tributária pode ajudar a gente a promover a sustentabilidade. Será que a gente consegue usar ela para reduzir os benefícios para quem pratica atividades poluentes? Será que a gente consegue usar ela para buscar maior justiça social? Né? O governo anunciou aí há algumas semanas que vai investir num plano de transição ecológica, Joel. Esse pacote verde, que vai inclusive incentivar o mercado de créditos de carbono. Será que isso vai influenciar aí a nossa reforma tributária? Vamos ouvir o Eduardo. Será que vai, Eduardo? Se discute muitas coisas sobre eventualmente, não necessariamente no Brasil, mas, por exemplo, sobre carbon tax, que às vezes acaba sendo uma possibilidade de você aumentar a tributação sobre os setores que são mais poluentes, embora, pelo menos sob a minha perspectiva, não exista uma discussão ainda muito abrangente sobre isso no Brasil. Agora, sobre o uso da tributação e do sistema para trazer maior justiça fiscal, é uma agenda muito em voga no Brasil hoje. Eu acho que hoje a gente chegou num nível de debate, num estágio do debate, para instrumentalizar o sistema tributário para reduzir desigualdades que, por exemplo, não existia no país há 20 anos. Então, todas essas discussões, por exemplo, que se fazem a respeito de quais são os instrumentos que poderiam aumentar a progressividade do sistema, são discussões que imaginam como que, eventualmente, aumentar os impostos sobre os mais ricos é, por si só, benéfico à sociedade brasileira, e esses recursos poderiam, posteriormente, ser destinados a políticas de transferências de renda, destinadas aos mais pobres, aumentando, mais uma vez, a capacidade redistributiva do Estado brasileiro. Então, a grande discussão, ou a grande questão aqui, é encontrar os mecanismos mais eficazes para usar e instrumentalizar o sistema tributário para promover justiça fiscal. Isso fica menos evidente na discussão sobre a reforma da tributação sobre mercadorias e serviços, mas fica muito evidente quando você discute uma reforma da tributação sobre a renda, que supostamente o governo federal vai encaminhar no segundo semestre, e outras discussões que eventualmente são feitas, que nem a Patrícia comentou, sobre o aumento da tributação sobre patrimônio e propriedade. Então, eu acho que realmente essa discussão que usa do sistema tributário para promover justiça fiscal está bem madura hoje. Você concorda, Patrícia? Sim, sem dúvida. Acho que só o fato de nós estarmos aqui e discutindo isso e que isso aparece como interesse da população, o entendimento de que, de fato, política tributária, ela pode ser, sim, esse instrumento, ela é um instrumento pode ser um instrumento de se fazer a justiça social, já mostra exatamente essa diferença, esse amadurecimento, né? Acho que como o Eduardo falou na resposta lá ao ouvinte, sobre as disputas que estão colocadas. Então, é bom a gente ter em mente de que essa disputa é uma disputa de todos nós,
Não adianta a gente sentar na cadeira e achar que depois que elegeu o governo, o Congresso, enfim, fez lá, cumpriu a sua obrigação cívica, né, ou o seu direito cívico de eleger, você pode se desresponsabilizar. Na verdade, são vários os interesses que estão em disputa, e se nós queremos, sim, que a classe trabalhadora, né, os segmentos menos favorecidos, de menor renda, de fato, incidam sobre essas decisões, nós temos que nos organizar, nos mobilizarmos e colocar isso muito às claras. Não basta deixar essa disputa lá no Congresso, até porque nós sabemos que os interesses que estão colocados estão lá o tempo todo, ou patrocinando, né, os parlamentares, ou pressionando de tal forma que dificulta muito uma reforma de fato democrática. Então, acho que a gente também precisa tomar um pouco as rédeas aí dessa discussão, a gente como trabalhador, como cidadão, isso diz respeito a todos nós, então é muito importante. E só para complementar, eu sei que nós estamos bem no finalzinho, eu queria me somar aí, eu também sou uma otimista, acho que a gente tem muitas oportunidades, e no caso do Brasil, nós temos uma oportunidade talvez ímpar, que é pensar uma reindustrialização com a transição, né? Uma reindustrialização diferenciada do que nós vivenciamos até agora. Então, eu também corroboro e compartilho desse otimismo. Ajude a aumentar, né, o trabalho no país, né? O número de vagas no trabalho no país, que é fundamental. Deixa eu me despedir da Gabriela, que semanalmente está aqui com a gente, hoje entrevistando também os nossos convidados. Gabriela, valeu pela sua participação, a gente aguarda você na próxima semana, viu? Um beijo. Obrigada, E até Joel. lá. Até semana que vem. Tchau, tchau. Agora, lembrando, viu, Patrícia, de que a correlação de forças ela é contra a maioria da população brasileira, já que os menos pobres no país não estão representados no Congresso Nacional. Agora nós vamos com as dicas da semana. Sim, o Frank Valverde tem dicas da semana, e uma dica muito interessante para estimular a leitura das pessoas. Isso, João. Vou dar duas dicas de cultura. Né? A primeira dica de cultura é a Feira do Livro, a chamada Feira do Livro, também conhecida como a Feira do Pacaembu. Por quê? Porque ela acontece na Praça Charles Miller, né? Começou ontem, dia 7, né? Continua hoje, né, uma quinta-feira de Corpus Christi, e irá até o domingo, dia 11. É uma feira que vai reunir centenas de editoras e livrarias ao ar livre, é gratuita a visita, né, você não tem que pagar para visitar, você vai pagar o livro que você comprar, vai poder encontrar alguns autores fazendo uma tarde de autógrafos, pode bater um papo com eles, né, com elas, nas autoras, enfim. Com custo menor, né, Frank? Oi? E com custo menor o livro. Sim, às vezes tem algumas promoções boas também, pode se aproveitar, né? Essa é a segunda edição do livro, né? Então, da feira, melhor dizendo, na Feira do Livro, e você pode ir lá visitar em frente ao Pacaembu. E o outro destaque é que no domingo, dia 11, nós teremos a 27ª Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo. Né? Essa parada, ela luta contra a discriminação e promove o respeito à diversidade, que é fundamental numa sociedade como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Né? O respeito à diversidade é fundamental, principalmente nesse momento que nós temos esse clima de ódio sendo, às vezes, incentivado de uma forma tão estúpida nas redes sociais. Então, no domingo, dia 11, a partir das 10 horas começa a concentração na Avenida Paulista e depois essa parada sai pelas ruas da cidade, descendo a Consolação, como já é bastante tradicional, né? A partir do meio-dia. Né? Registrando também que no ano passado essa parada, né, 26ª, entrou para o Guinness, né, o livro dos recordes, porque foi considerada a maior parada do mundo, reunindo 4 milhões de pessoas, Joel.
Tá aí duas dicas importantes do Frank Valverde. Uma é a Feira de Livros, outra a Parada Gay. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agora eu gostaria de finalizar a participação com os nossos dois convidados. Eu começo com você, Patrícia. Um destaque final, o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa? Faltou alguma coisa importante que você gostaria de rapidamente falar? Não, eu quero agradecer muitíssimo o convite, parabenizar pela coragem de trazer esse tema, agradecer aí o compartilhamento do Eduardo, do trabalho que ele vem realizando, os estudos, foi tudo muito interessante, e eu só queria chamar para essa questão das pessoas se envolverem. Não é porque fala, é política fiscal, é política tributária, eu não entendo nada disso, eu não quero saber. Não, isso diz respeito às nossas vidas. Então, é muito importante que a gente tome pé do que é que está acontecendo, de como nós somos lesados, né? E o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Então, é sim responsabilidade de cada um de nós para que, de forma coletiva, nós possamos incidir nesse debate. Então, quero fazer um apelo aí a quem nos ouve a aprofundar mais, a ir pesquisar, tem muita coisa boa aí feita sobre o assunto, como programas como esse e outros, né? Então, vamos à luta aí, porque a disputa não será simples, principalmente quando a gente fala em mexer no bolso dos mais ricos, né? Então, ou dos super ricos. Obrigado pela sua entrevista, viu? Foi um prazer falar com você novamente. Eduardo, suas considerações finais, rapidamente, no final do nosso programa. Claro, bom, basicamente agradecer o convite, agradecer por poder dividir esse espaço com a Patrícia. Ela, em determinado momento da intervenção dela, ela comentou, e eu concordo plenamente, o Brasil não é um país pobre, ele sim tem uma distribuição de renda extremamente desigual. E acho que esse é um debate que, por mais que pareça árido ou difícil, é muito importante iniciativas como essa para que a gente possa discutir cada vez com mais profundidade a questão da política tributária no Brasil. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu só queria fazer um convite a todos e a todas, refazer o convite, que nos sigam em nossas redes sociais, né? facebook.com/observatório 3 setor, @observatório 3 setor no Instagram e youtube.com/observatório 3 setor. O 3 sempre em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Muito obrigado a você que nos acompanhou o Brasil ODS através do Instagram. Esse programa também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e no nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.